Minha gente querida, bem-vindos. Paz, amor, alegria, harmonia e beleza. Vamos começar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias e a frase é de Emmanuel. Participe e coopere. O problema é caminho. É bom a gente ter isso em mente, que as nossas dificuldades, os problemas que enfrentamos é o caminho para a nossa perfeição. É onde a gente aprende realmente a trabalhar com as adversidades, a aprender a amar, aprender a perdoar, aprender os ensinos que Jesus nos deixou, os ensinamentos de Jesus. Se a vida fosse toda um mar de rosas, a gente não aprendia nada. Essa é que é a verdade. Então, as turbulências servem para isso, para a gente crescer espiritualmente. No Livro dos Espíritos, agora a gente entrou no item assassínio, no capítulo da lei de destruição. Kardec perguntou se todos os casos de assassínio têm sempre o mesmo grau de culpabilidade. E o Espírito de Verdade respondeu: já dissemos, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Ora, se a gente, na nossa justiça humana, tão falha, tão cheia de senões, a gente não acha que todo caso tem a mesma culpa, tem o mesmo grau de culpabilidade. É claro que para Deus, que é muito mais justo, que tem uma visão muito maior das coisas, muito mais abrangente em termos de tempo, em termos de espaço, em termos de tudo, ele vai observar todo o complexo da gente para ter essa perspectiva de culpa. E hoje, como é sábado, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente está terminando o Evangelho. Depois de ler todas as orações no capítulo da coletânea de preces espíritas, só nos resta ler uma observação a respeito da última prece pelo espírito obsessor. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos, astuciosos, pois há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, não se obtém nada. Isso é um fato incontestável por constrangimento ou por ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicos e reclama por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa,
resta combater os efeitos. Porque a gente tem muitos exemplos, é só pensar um pouquinho quantas pessoas desequilibradas mentais são claramente vítimas de obsessão, perderam completamente a razão, estão possuídas, entre aspas, pelos espíritos obsessores, mas elas perderam até a capacidade de discernir. Então é preciso fazer todo um trabalho de desobsessão e, simultaneamente ou consecutivamente, como ele diz aqui, fazer um trabalho de médico, psiquiátrico, psicológico, para trazer essa pessoa de volta à sua habilidade cognitiva, para poder exercer a sua razão, a sua vontade livremente e se livrar dos espíritos obsessores. Porque todo o trabalho de desobsessão também é preciso a ação da pessoa obsidiada para conseguir se libertar daquilo. Tem um trabalho psicológico sempre a se realizar aí, trabalho mental, trabalho racional, para a gente não entrar na mesma sintonia dos espíritos obsessores. Então é isso. Vamos terminar as nossas leituras com a trovinha, 2 trovinhas. É de Oscar Batista, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Quem abandona o trabalho, quem para, foge ou recua, passa logo a criticar aquele que continua. Vitória não é somente festejo, louvor, prazer. É trabalhar e servir sem nunca desfalecer. E hoje a nossa prece vai com uma mensagem para a mulher diante do Cristo. É de Emmanuel, está no livro Luz no Lar, psicografado por Chico Xavier. Quando disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, vamos nos lembrar dela no tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de seu erguimento moral, das trevas para a luz, e entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos, os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhes integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro,
fez-se a mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos esquecer que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz da estrela de Nazaré. E assim, Senhor, nós que nascemos mulheres, que estamos construindo ajudando a construir, pelo menos, o seu reino de amor, Senhor. Que depois de tantos séculos, ainda continuamos com muitas lutas, com muitas dificuldades, para encontrar, para fazer esse lugar de mensageiras do amor, de trabalhadoras da paz, de construtoras do seu mundo, Senhor, que temos sob a nossa guarda tantas almas, tantas possibilidades de educação e crescimento, de tantos aprendizes. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por podermos exercitar todo o tempo as suas lições de amor, de abnegação, de humildade, de fé, de trabalho incessante pelo bem, pela paz. E responsáveis pelo crescimento de nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que nos dê força, que estimule a nossa coragem para continuarmos nessa luta, nesse trabalho, nessa conquista de um mundo regenerado, de um mundo de amor, de um mundo onde a paz prevaleça, Senhor, entre todos os nossos irmãos, que possamos, de braços dados, com os nossos irmãos, nas mesmas condições, nas mesmas responsabilidades que temos,
abraçar, amar, perdoar e ajudar o mais que pudermos, para que esse mundo de regeneração desponte no nosso horizonte, que consigamos transformar toda a humanidade nesse mundo de paz e de amor. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, que sejamos merecedoras da sua luz, das suas bênçãos. Que assim seja.